Programa Fala Psico com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, estamos aqui com o tema Método BCE, Biocomportamental de Emagrecimento, com um time de peso. Nós temos aqui a presença da Sara Tonello, ela que é nutricionista e atua na área desde 2022, né? Tem formação na área de nutrição, que ela concluiu em 2021, também é formada em enfermagem desde 2014. É pós-graduada em nutrição esportiva e atualmente está se especializando ainda mais cursando a pós-graduação em nutrição esportiva, saúde da mulher e estética. Além disso, ela também tem formação em nutrição comportamental pelo Instituto Nutrição Comportamental. Nós também temos no protocolo a Geise Antonini Xavier, que é fisioterapeuta formada pela Unicesumar em 2006. Ela que tem a pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional pela mesma instituição em 2008, que realizou cursos no exterior de criolipólise e o método blindado europeu em Portugal, curso de criolipólise em Madrid, na Espanha, criadora dos métodos Crio da Geise, GM do emagrecimento e Derma Lipo, e fundadora da linha de cosméticos Geise. A Geise não pôde estar aqui hoje, mas ela também compõe o protocolo biocomportamental de emagrecimento. Temos também a participação da doutora Paola Francesca Brandelise Martins, ela que é médica generalista, formada em 2018 pela Unida, em Assunção, Paraguai, revalida pela UniOeste em Cascavel em 2022. Pós-graduada em diabetologia, médica pela Universidade Pacífico de Assunção, pós-graduada em hormonologia, médica e terapias integrativas pela Uniprocessos, Grupo de Longevidade Saudável. Também pós-graduanda de Medicina da Família e Comunidade pela UFSC, com cursos realizados, na área de treinamento avançado de farmacologia no emagrecimento e obesidade, tratamento pós-Covid, medicina única, união entre o tradicional e o funcional, saúde feminina, suplementação funcional e esportiva e cannabis medicinal na prática clínica. Atualmente também atende na atenção primária de saúde no SUS como médica da família em Cascavel e no setor privado com saúde hormonal, saúde feminina e práticas integrativas com consultório em Cascavel por telemedicina. Temos também a presença da Eleonice Ferreira, que é formada em pedagogia pela Anhanguera em 2018, pós-graduada em psicopedagogia, formada em terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo pelo IBFT, com especializações em leitura corporal, traumas e fobias, transtorno sexual, transtorno grave, transtorno alimentar, transtorno de imagem, transtorno de ansiedade, transtorno sonoro. Cursos de ventosa terapia e terapia ortomolecular. Temos também o William Neves Batista, para vocês verem que é time de peso, hein? O currículo é extenso, que é atleta amador de ciclismo, ex-obeso em uma incrível jornada de perda de 40 quilos. Formação em licenciatura de Educação Física pela Anhanguera, complemento bacharelado em Educação Física, com especializações em musculação, do iniciante ao avançado, ministrado por Fabrício Paciolucci. Treino de emagrecimento ministrado pelo Fabrício, maximizando resultados com o Fabrício, além da genética ministrado pelo Fabrício, mentorias integradas ministrado pelo Paulo Musi, expert em estética feminina ministrado pelo João Franklin e também métodos de treino de musculação ministrado por o Dr. Henrique Miguel. Muito bem-vindos. O William também não pôde comparecer devido ao imprevisto, ele não reside em Naviraí, ele reside em Itaquiraí e teve um imprevisto. Mas estamos aqui com a participação da Sara, da Eleonice e da doutora Paola. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, boa noite a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui com todos vocês. Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando hoje, do Fala Psico. E é um prazer imenso para mim também participar dessa equipe multi, com profissionais tão competentes. Gente, para começar o Fala Psico, também me apresento que eu faço parte desse protocolo. É um orgulho estar nessa equipe. Eu, Daniela, psicóloga, também componho a equipe do protocolo. Mas vamos lá.
né, para os experts que estão aqui hoje, qual que é a importância do trabalho multidisciplinar no processo de emagrecimento? Bom, emagrecimento não é algo que a gente olha para um ponto só, né? A pessoa tem que entender todo o processo de por que ela teve um aumento de peso. Então, não dá para você olhar para um único profissional ou de uma via só. A gente precisa, literalmente, de olhar para todos os fatores, né? Então, por isso, é importante a gente ter um acompanhamento multidisciplinar, onde tenha um profissional que olhe para a parte comportamental, psicológica, para a parte hormonal, para a atividade física, que é tão importante, para a alimentação, enfim, para todos os pontos. Paola, quer fazer alguma complementação? A questão do emagrecimento, né, como a Sara bem falou, é muito complexo, né? A obesidade é considerada uma doença, né, um código de doença, então é considerada, né, uma doença que é grave, né? Ela pode trazer muitas comorbidades, doenças crônicas envolvidas, e para que a pessoa consiga, né, entrar nessa jornada do emagrecimento, vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar por ser tão complexa, né, essa questão da obesidade. Não adianta você só fazer uma dieta, só acompanhar com o médico, só fazer terapia, né, só fazer exercício físico. Tudo isso deve ser alinhado, né, e, se possível, com profissionais que estão conectados entre si, né, para poder fazer essa conexão, trocar ideias, ver o que está funcionando aqui, o que está funcionando ali, o que pode ser ajustado por um ou outro, né. Eu acho que é importantíssimo essa equipe multidisciplinar. Eu não só acho, como eu tenho certeza, né, já é comprovado até cientificamente, né, que tem efeito. Né. Eleonice? Sim. A nossa parte, que é o emocional, as pessoas às vezes não dão muito valor, né, na parte emocional, mas as emoções mal resolvidas, traumas do passado, desenvolve obesidade, desenvolve também Também desenvolve, né, às vezes a resistência da pessoa em aderir Sim. os processos de emagrecimento. Sim. Então, tudo isso envolve com que a pessoa desenvolve muitas coisas para poder se abalar e descontar nos alimentos, né, para poder ter uma recompensa da dor que está sentindo. E isso acaba impactando bastante nos resultados, né, Eleonice? A importância da gente fazer esse protocolo, né, com essa integração de especialidades é justamente essa integração de profissionais que vão se comunicar, que foi muito bem reforçado pela Paola, porque às vezes a pessoa até tem a prática de realizar o acompanhamento com determinados profissionais, só que esses profissionais, eles não têm essa interação, né? Então, às vezes a pessoa está com uma demanda psicológica que o médico ele não vai conseguir intervir se ele não entender o que está acontecendo, que às vezes ele vai procurar uma causa orgânica que está lá no emocional, né? Por isso que é tão importante a gente pensar em algo integrado, considerando que se todo mundo estiver entendendo que aquela pessoa é um todo, ela não é uma parte, que às vezes quando a gente vai tratar a especialidade, você vai tratar a sua parte. Quando você está numa equipe multidisciplinar, você vai tratar o todo, né? Então, É até uma economia de tempo, né? sim. Porque a gente vai direto, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Então, nós vamos direto ao ponto e a gente consegue ter uma intervenção mais precisa, né? Sim. E aí a gente acaba, né, tendo resultados mais efetivos. Aqui nós recebemos um boa noite da Lucilene Grigori, que está nos acompanhando aqui. Ela está abençoando, né, mandando para nós uma ótima noite, abençoando todos nós. Muito obrigada. E vamos para mais uma pergunta. Quais são os principais desafios emocionais que impedem a perda de peso de forma consistente? Eu acho que são emoções não resolvidas, medo de mudança, falta de apoio emocional, tudo que faz com que a pessoa desenvolva, né, uma síndrome, uns traumas, né, para poder desenvolver, eu esqueci o nome, mas é tipo um transtorno de alimentação. Sim. Sim, e daí com isso, né, é necessário a ajuda de cada um dos profissionais que atuam em áreas diferentes, porque não é só um que vai resolver tudo isso. Precisamos de toda uma equipe para que essa pessoa possa se restabelecer.
E interessante você estar trazendo isso, Elonice, porque é muito comum que as pessoas, elas descontem na comida muitas questões que são emocionais mesmo, né? Às vezes a pessoa, ela desenvolve a compulsão alimentar, tem toda uma questão do aspecto comportamental também, a gente sempre conversa sobre isso quando a gente fala de transtorno alimentar, mas toda a orientação que existe quando o bebê é pequeno é se chorar dá peito. E aí esse peito, ele é utilizado para consolo de tudo. Então a criança está com cólica, ela recebe peito, ela tá com xixi, tá desconfortável, é peito, né? Ela tá com dor, é peito. Então, de certa forma, a gente acaba internalizando inconscientemente que o alimento, ele é um conforto para todas as nossas aflições, né? De forma, né, reforçado quando a gente é bebê ainda. E tudo é motivo. E isso, de certa forma, acabou reforçando mais essa infância, né? E a negociação, né, com o alimento quando a criança é pequena. Se você não terminar de fazer o serviço, você não come. Ou, né, tem um pouquinho no prato, você tem que comer tudo, senão você não ganha tal coisa. Então, isso desenvolve um trauma que a criança vai desenvolver, o adulto vai desenvolver uma compulsão alimentar. Porque ela tem aquele comportamento de comer daquela forma reforçada, né? Muito bem. Paola? Só fazendo um adendo, né? Na questão hormonal também temos interferências, né? Parte fisiológica. Quando você come, você está estimulando a dopamina, né? Que é o hormônio da recompensa, né? Que dá a sensação de prazer, de bem-estar. Então, se você não tem dopamina de outras maneiras, de outras vias, o alimento acaba sendo confortável por conta disso, né? Gera prazer, gera bem-estar. Então, esse também é um problema. É isso, gente. Vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com essa equipe aqui que está disposta a tirar todas as dúvidas de vocês em relação a esse protocolo de emagrecimento. Para as pessoas que têm dúvidas, podem nos mandar as dúvidas pelo WhatsApp, através do Instagram. Uma boa noite às pessoas que nos acompanham pelo Instagram e também pelo YouTube. Podem mandar dúvidas por lá. Uma boa noite para quem nos acompanha também. Já já a gente retorna com mais informações do protocolo. De volta com o Fala Psico. Uma boa noite para o Cláudio, para a Melina, MC Aleph, também para o Jairo e Lenita, que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigada. E temos também aqui acompanhando pela Rádio Cultura de Naviraí, a Carol, né, que está aí desejando um abraço para a família dela e para o esposo Benhur. Muito obrigada pela sua audiência, Carol.
E continuando aqui, meninas, as perguntas referentes ao protocolo de emagrecimento biocomportamental. Como trabalhar a relação emocional com a comida e evitar a compulsão alimentar? Identificar crenças limitantes. Muitas vezes as pessoas têm crenças negativas, como não sou capaz, eu sempre vou ser gorda, né? E sempre que eles têm esse pensamento, eles têm uma dificuldade de emagrecer. Mas com a terapia, ela ajuda a identificar essas crenças e substituir elas por pensamentos mais realistas e positivos. Entra também, tem muitas questões emocionais, né, Leonice? Sim. Onde a pessoa, ela encontra também na obesidade uma forma de proteção, né? Sim. Então, às vezes a pessoa, ela sente muitas inseguranças e a Sim. obesidade também entra como isso. E a gente tem que trabalhar justamente isso que você trouxe, né? As crenças limitantes e ressignificar esses padrões, né? Para melhorar essa relação da pessoa com a comida, com o próprio corpo. Sim. Isso é muito Essas crenças limitantes, eu vejo assim que quando a pessoa começa um processo de emagrecimento, ela tem dificuldade de entender que ela pode, Sim. né? Então ela começa assim, ela já não consegue se ver emagrecendo, sabe? Então é muito disso também, né? Crenças limitantes, ela já não... Sim. É o primeiro ponto, é aquele bloqueio, né? E isso da adesão, eu falo que é fundamental, porque muita gente entra dentro de um processo, né, se engaja nesse processo de perder peso, e às vezes a pessoa ela não entende que quando a gente toma uma decisão relacionada a isso, a gente está mudando o estilo de vida. Sim. Não é uma coisa que você vai fazer momentaneamente. Essa consciência de que é algo que precisa ser permanente na sua vida, que você precisa dar manutenção, porque realmente é uma mudança que você está aderindo ali, você acaba não tendo a sustentação desses resultados. E por isso tanta gente passa por frustração e às vezes entra tão desacreditado no protocolo, né? Sim. Que aí o emocional também impacta muito, porque a pessoa pensa, mas eu já tentei tantas vezes e eu não tive resultado. Mas ela às vezes entra na tentativa de ter ali um resultado pontual. E quando a gente fala sobre biocomportamental, a gente está dizendo que você vai ter que ajustar o seu comportamento e não é por um período. É um ajuste de comportamento para toda a sua vida, para que você tenha hábitos saudáveis e você consiga se manter saudável, né, nesse processo de conscientização e mudança. Né? Paola? Exato. A manutenção do processo, né, do peso, né? Se você parar para ver, pessoas que fazem bariátrica ou fazem um método mais rápido, né, elas têm um resultado bom ali de imediato, mas a longo prazo não tem essa estabilidade, né? Acaba retornando peso, às vezes até mais, porque não teve esse acompanhamento, né? Não teve essa mudança mental, né? Que vemos falando aí, comportamental, né? E mudança de hábitos de vida mesmo, né? É para ser para toda a vida, não só por um momento, né? Isso que você trouxe com relação à bariátrica é uma coisa muito recorrente. A gente vê muitas pessoas que passam pela intervenção e elas acham que o problema está no estômago delas, né? Elas não entendem que o problema está na escolha de vida que elas têm feito, no estilo de vida que elas levam, né? E aí o que você vai ter? Depois que o teu estômago cicatrizar, ele vai voltar a encher de novo, né? Porque ele tem essa flexibilidade. Então, ele vai flexibilizar e ele vai, né, aguentar o tanto de comida que você trouxer de volta para o seu estômago. Então, se você não trabalha o seu estilo de vida, né, você vai acabar perdendo a intervenção que você fez, que é tão sofrida, né? Quem passa pelo processo da bariátrica sabe o quanto que é sofrido você passar por toda essa restrição, né? Então, de fato, é uma questão de mudança de vida, muito bem lembrado. Quais são as estratégias que ajudam na mudança de hábitos alimentares a longo prazo? Disciplina. Muito bem, isso mesmo. Essa questão da disciplina, ela é muito importante, né? Disciplina e constância. Sim. Tem pessoas que têm aquele comportamento pico, que anima e é um efeito U. Eu vou lá em cima e depois eu decaio. Aí eu vou lá em cima de novo e eu decaio. E a constância, ela é um processo bem importante, né? Que está aliada com a disciplina. E eles falam muito da motivação, então, né? Você tem que estar motivado para ter disciplina, mas nem sempre vai ter aquela motivação.
Eles falam, tem estudos que falam que quanto mais difícil é o contexto, maior tem que ser a sua organização para você de fato ser disciplinado. Sim. Então, quanto mais difícil mais você tem que se preparar. Essa parte da organização, Sara, eu acho que é fundamental, né? As pessoas, elas precisam ter uma noção de quais são, né, os gatilhos que ela tem ali, até o que não está funcionando dentro da própria rotina dela que está dificultando. Então, tem muita gente que diz assim, eu não consigo, né, seguir uma rotina porque eu tenho que fazer almoço todo dia. Mas assim, se eu identifiquei que fazer o almoço é algo que me atrapalha, então como é que eu posso programar esse almoço? Então a gente vê hoje pessoas que tomam a decisão de mudar de vida, elas fazem a marmitinha no final de semana e durante a semana não tem almoço para fazer, né? Então já tem tudo ali dosado. Então é tão importante a gente identificar, às vezes a pessoa também pensa, eu já vi que eu não rendo muito fazendo atividade física à noite, que eu fico muito agitado. Então à noite talvez não seja o horário mais adequado. Então identificar o que está funcionando, o que funciona para mim, que veja bem, cada um é diferente, às vezes o que vai funcionar para mim não vai funcionar para outra, né? Mas o que funciona para mim e o que não funciona também é bem interessante para a gente garantir essa mudança dos hábitos a longo prazo, né? Paola, tem algum complemento? Desculpa, eu não consegui escutar a pergunta. Tá. Quais estratégias ajudam na mudança de hábitos alimentares a longo prazo? Agora sim consegui. Acredito que fundamental para mim é a disciplina, tá? Se disciplinar, ter um objetivo, né? Se desafiar a ser sua melhor versão, né? Pôr aquilo como um objetivo de vida. Então, quando você coloca aquilo ali como prioridade, você consegue se programar e se disciplinar, né? Igual você relatou, né? Fazer as marmitas, né? Tem que ter um sono adequado, então você tem que equilibrar teu sono também, né? Os hábitos ali têm que ser mudados, né? E reprogramados. Então isso com o tempo vai sendo concretizado, né? Eu acredito que a parte mental, né, e psicológica ajude muito nisso, para que essa disciplina ocorra aí, né, durante o processo. Porque não é fácil. Uma pessoa que sempre viveu indisciplinada, nunca fez suas comidas, come o que tem, na hora que dá, faz o que dá, né, quando pode, é muito difícil você virar essa chave, né? Passar a ser disciplinada, ter horário de treino, ter horário de comer, né, que é muito importante, ter horário do sono, ter horário de lazer, ter né, tudo programado. Eu acho que isso faz total diferença aí para qualquer projeto de vida que você tenha, não só para emagrecimento, para qualquer coisa na vida. Vamos para mais uma pergunta antes do nosso intervalo. Quais os ajustes nutricionais para o emagrecimento saudável sem prejuízo à saúde? Primeiro, entender a composição corporal, né? Identificar qual é o gasto energético da pessoa e aí fazer uma estratégia que respeite este gasto energético, né? Levando em consideração também a cultura alimentar da pessoa e nada que seja muito restritivo para melhorar essa adesão, né? Então, o primeiro ponto é a avaliação física, para daí sim vir com a estratégia nutricional. Agora, a gente deve tirar ou colocar algum alimento? Depende, né? Então, estudar primeiro toda a alimentação da pessoa, entender a composição, o objetivo, para daí sim tomar essas decisões, esse segundo ponto. E aí, no caso do emagrecimento, a gente fala de diferença de gasto, de ingestão calórica para aquilo que você gasta. E aí, essa diferença, ela não pode ser muito grande, né? Principalmente para quem está começando o processo, por mais que tenha esse suporte psicológico, esse começo ele precisa respeitar essa diferença de energia, né? Porque se a gente faz uma restrição muito severa, a gente não tem absorção de alguns compostos que são importantíssimos até para absorção e transporte de vitaminas, né? Isso vai impactar também na questão psicológica, enfim. Então, depois que você faz toda essa análise e respeita essa diferença de gasto energético, aí você coloca as proteínas suficientes, as fibras alimentares que são tão importantes para a integridade intestinal, para a saciedade também, né? Enfim, esses são os pontos.
E tem como equilibrar a alimentação para evitar episódios de fome excessiva, Sara, que você falou dessa questão da restrição? Tem sim. A gente tenta, primeiro, estabelecer ali os horários de refeição, fazer com que a pessoa se prepare para isso, fracionar as refeições e nunca esperar dar aquele momento de fome, né? E claro, quando você escolhe alimentos que são saudáveis, eles são mais volumosos e menos calóricos. Então a pessoa tem até aquela percepção inicial de que ela está comendo até mais do que ela comia antes, mas não. O consumo energético dela, apesar do volume estar sendo maior, o consumo energético está diminuindo, mas está de acordo com aquela diferença de energia, né? Então ela vai suportar essa queda energética, mas com o fracionamento ela também não vai ter tanta fome, isso vai segurar bastante. Muito bem, vamos para um breve intervalo e já a gente retorna com Fala Psico. Continue acompanhando. De volta com Fala Psico e dando continuidade aqui com esse time de peso, de profissionais com super domínio na área do emagrecimento. Vamos para mais uma pergunta. Temos aqui um ouvinte nos acompanhando, Everton Oliveira. Está nos acompanhando, diz que a programação está nota 10. Muito obrigada, Everton. Quais exames são essenciais para avaliar o metabolismo antes de iniciar o protocolo? Nessa questão, eu considero uma avaliação individualizada, né? Eu sempre faço uma anamnese bem detalhada, né, que é uma entrevista com a pessoa, visando seus objetivos, históricos familiares, históricos pregressos de doenças, né, históricos de doenças atuais, né? Avalio todos os exames pregressos da pessoa, os exames que ela já realizou, vejo se tem alguma alteração, né? E depois eu vou programar os exames para ser solicitado. Geralmente, no geral, né, se solicitam os mais comuns, né, lipidograma, né, dosagem de glicemia, nível de insulina, marcadores inflamatórios, né, mas para avaliar metabolismo, principalmente, são hormônios, né, e a tireoide nunca fica de fora, né, que é o nosso principal hormônio que faz o funcionamento do metabolismo. E também testosterona, né, os hormônios femininos também,
cortisol, o hormônio do estresse, é importantíssimo no processo de emagrecimento. Tanto cortisol alto quanto cortisol baixo influencia muito no processo de emagrecimento, porque o cortisol controla muito a qualidade da nossa gordura. Né? A nossa acúmulo de gordura abdominal pode ser causado por cortisol, né? Tanto cortisol como estrogênio. Né? Então, esses são meus critérios para avaliar e para solicitar exames, né? Tanto no protocolo como para a vida, né? Toda a minha conduta clínica. Algum complemento, Sara? Não, eu acho que são básicas. É isso que a Paola falou, a doutora Paola falou. Tudo é muito individualizado, né? Então, a pessoa chega lá e nós temos que solicitar aquele do TSH, né? Do T4, T3, mas de repente a pessoa apresenta um quadro a mais que a gente tem que agregar outros exames, né? Então, mas é basicamente isso que a doutora Paola falou mesmo, é individualizado mesmo. E a importância de ter esse olhar individualizado. Às vezes você, né, passa por algum profissional e ele vem com uma bateria pronta. Sim. Né? E às vezes você vai fazer uma série de exames que não tem muita noção para aquele teu histórico e não é necessário. Por isso que é tão legal assim o médico que te escuta, que ele Sim. investiga, né, que ele dedica um tempo para compreender esse processo, né, para entender como é que está funcionando o metabolismo da pessoa, como é que está a rotina da pessoa, a relação dela com outras, né, situações, essa questão do próprio estresse, do cortisol, porque a pessoa às vezes com o estresse muito elevado acaba impactando, então assim, tudo isso tem muita relevância. E as pessoas não têm muita essa noção, né? É verdade. E ter, né, profissionais que prezam por isso é muito importante. E é legal que a doutora Paola faz essa solicitação e aí, por exemplo, quando chega na parte nutricional, eu já tenho ali o quadro, né? Já tenho tudo encaminhadinho, por isso que é tão importante essa estratégia multidisciplinar, né? E assim que eu já tenho o resultado dos exames, tudo certinho, já consigo elaborar uma estratégia do planejamento alimentar. Então é super prático, eficiente, assertivo. Uma boa noite para a dona Sônia Pupo Tonello, está nos acompanhando e ela está perguntando o que ocorreu, ela não está conseguindo nos ouvir. Vamos ver o que está acontecendo. Produção. Qual que é a melhor estratégia para treinamento para potencializar emagrecimento? Isso aqui entra mais na parte, né, do exercício físico, né? Mas assim, considerando todo o processo do protocolo, o que vocês consideram fundamental para o treinamento? Fundamental para o treinamento, quando entra na estratégia de emagrecimento, e aqui eu vou invadir um pouquinho a área do William, mas claro que não melhor que ele para responder, mas sim. A gente precisa entender que no emagrecimento ele é inversamente proporcional ao desempenho na atividade, a performance. Né? Nós precisamos praticar exercício físico para aumentar o gasto energético, para contribuir no emagrecimento. Porém, nós não podemos pensar em performance, nós não vamos ter energia suficiente para performance esportiva, né? E nem de atividade física em si. Ô Sara, tem muita gente que chega e fala, mas eu limpo a casa, né? Eu corro atrás do meu filho o dia inteiro. Isso daí vale como atividade física? Nós temos diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é basicamente todas as atividades que a gente faz que tem um certo gasto energético. E exercício físico é uma atividade programada, né? Então, o que a gente faz aí de corrida, ciclismo, é exercício físico. A atividade física é todo o movimento, então conta sim como gasto energético, mas não tanto quanto uma corrida de 10 km. Eu queria fazer um adendo só que na importância do exercício de força, né, para a construção muscular. Porque o músculo é o que vai queimar mais calorias, vai te dar sustentação corporal, né, e vai acelerar o teu processo de emagrecimento. Tá? Muito se pensa que acelerar o metabolismo é tomar termogênio, né, é suar, né, são crenças aí que são errôneas. Né? No caso, a construção muscular é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então tem que ter um exercício de força, que faça a construção muscular. A musculação, né, na academia mesmo, é o melhor exemplo que a gente pode ter.
Excelente a colocação, Paola, porque às vezes a gente pensa, né? A maioria das pessoas pensa, eu quero, né, perder peso, eu quero ter um rendimento, vamos fazer exercício aeróbico. E na verdade tem que ser uma construção do aeróbico e da parte muscular também. Precisa ser considerado esse aspecto, né, do exercício muscular mesmo, da força. E como é que técnicas terapêuticas podem auxiliar na mudança da mentalidade para emagrecimento, Eleonice? Então, muitas pessoas, elas têm relação com a comida que está fortemente ligada às emoções não resolvidas, como ansiedade, depressão, traumas, medo. E a TRG, ela ajuda com o reprocessamento, trabalha para acessar essas memórias, essas emoções, que está profundamente enraizada, e né, de forma assim que com o reprocessamento vai aliviando essa dor que foi, né, concretizada no passado e tem essa carga, né, emocional associada à comida. Então, através dos reprocessamentos, a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha um novo olhar da comida. E às vezes a pessoa ela não tem nem consciência de qual é a relação que ela tem com a comida, né, Eleonice? Por isso que é tão importante participar, né? É você seguir um acompanhamento, né, psicoterápico, terapêutico, para que você entenda, né, o que aquilo ali significa, né? Essa semana a gente estava até comentando na reunião do protocolo, né, que existem alguns alimentos que têm a relação de conforto para a pessoa. Sim. Ela come porque aquilo remete a uma memória, uma lembrança que é confortável para ela. Nem sempre vai ser só trauma, né? Sim. Mas ela entender a relação dela com a comida é fundamental até para que ela consiga ressignificar, que ela tem outras formas de acessar e buscar esse conforto sem precisar necessariamente ser pelo alimento, né? Sim. Mas é muito válido toda essa atuação e essa identificação que é fundamental. Você explanou muito bem. A partir do momento que a pessoa começa a entender que aquele alimento não está ali por acaso, sim, faz toda a diferença, né? E essa questão do trauma é real, né? Às vezes a pessoa ela atribui, inclusive, o conforto a alguma condição onde ela passou por um trauma e aquilo ali foi onde ela encontrou segurança naquele momento, né? Lembrando do chora, né? Come. Sim, nesse sentido. Existe um plano alimentar específico dentro do protocolo, Sara? No mundo cheio de estratégias, não existe um plano específico, porque cada pessoa é única, né? Então tem uma pessoa que ela vai precisar de uma proteína um pouquinho mais alta, a outra não, a outra vai precisar de um pouquinho mais de fibra, a outra não, a outra vai lidar com um determinado tipo de fibra e a outra não. Então tudo é muito individualizado. E as estratégias dentro do protocolo, elas ciclam, né? Então, eu começo com planejamento alimentar, mas eu posso mudar ele no percurso do protocolo à medida que a pessoa começa a trazer outros resultados também, né? Então, ele não tem um único planejamento alimentar e ele também não é estático. É dinâmico. É dinâmico, isso. E como é que se identifica se há alguma disfunção hormonal dificultando o emagrecimento, Paola? A gente pode avaliar primeiramente pelos sintomas, né? Há sintomas que causam esse desequilíbrio hormonal, né? Fadiga, um ganho de peso inexplicável ali, mesmo fazendo atividade física, acompanhando, a pessoa está ganhando peso, né? Dificuldade de perder gordura, aquela gordura que fica ali, principalmente abdominal, né? Por que a pessoa não está conseguindo perder? Alterações de sono, tá? Então, tudo deve ser avaliado novamente de maneira individual, né? Cada pessoa vai conhecer, né, o seu corpo, o seu processo e vai poder estar relatando, né, para mim ou para qualquer profissional que me acompanhar, se algo está errado, né? Se está sentindo que tem algo que não está legal nesse processo. E como nós somos um grupo, né, essa pessoa vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa e essa pessoa vai passar para o grupo e a gente vai tentar resolver esse problema. Então, geralmente dessa maneira que eu faço a avaliação e também a avaliação laboratorial, né, posterior se achar necessário. E tem aqui uma participação da Lucinelli. Ela disse que ela está com um peso bom, só precisa manter. Que ela não precisaria até fazer exercício físico, mas ela faz exercício em casa todos os dias. Parabéns, porque olha, tem que ter determinação para
cumprir essa jornada, ainda mais quando a gente entende que não é tão necessário assim, quando a gente já está satisfeito. Porque às vezes a gente avalia a educação física, né, a parte física de exercício como algo assim para emagrecimento, mas não é para emagrecimento. Um dos benefícios é emagrecimento, mas a gente faz para fortalecimento muscular, para envelhecimento saudável, cognição, para você, né, desenvolver hormônios que também são saudáveis para sua saúde mental, para você ter uma válvula de escape para o seu estresse. Então as funções do exercício físico são muitas, né? O benefício, um dos benefícios é o emagrecimento, mas a gente tem benefícios múltiplos, né? É verdade. A gente foi feito pro movimento, né, Dani? Sim. Nós A fomos vida é um feitos- movimento, né? Vamos para um breve intervalo e já a gente retorna com Fala Psico para o nosso último bloco. Continuem ligados com a gente. Dúvidas sobre saúde mental? Acompanhe, estamos transmitindo Fala Psico. De volta com o Fala Psico e nós estamos com diversas participações hoje aqui, tá? Muito legal. Nós estamos aqui com a participação da Melina, ela que disse aqui que a adequação do plano alimentar, a reposição e a adequação de hormônios e vitaminas e o acompanhamento mental fez muita diferença no resultado dela nesse processo de emagrecimento. Obrigada por compartilhar sua experiência, Melina. E nós temos aqui também a Célia Pupo, que está nos acompanhando. Ela diz que é paciente da Sara, está retomando o acompanhamento e posso dizer que é muito importante uma alimentação correta associada a uma boa caminhada como começo, porque ajuda principalmente a diminuição da ansiedade. Muito obrigada, Célia, também pela sua participação. E voltando aqui, Leonice, de que forma que a terapia pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse relacionados à alimentação? Então, muitas vezes a ansiedade e o estresse são relacionados à comida, que são ligadas a traumas, a experiências são negativas. Então, na sessão de terapia, a gente faz com que essas pessoas tenham um autoconhecimento, consigam se enxergar de maneira diferente, de maneira positiva, para que elas se desvinculem desse trauma de alimentação. Existem também alguns exercícios que são bem importantes, até para que a pessoa ela consiga passar pelo impulso da vontade de comer, que é
trabalhar a respiração consciente, porque às vezes ela vai buscar aquela compensação só naquele momento, né, de querer comer, então segurar um impulso, respirar consciente, né, pensar, né, em técnicas, ou qual é o gatilho que está levando ela para ter aquele impulso. Isso também é bem interessante, né, Elonice? Sim. Que promove uma relação mais equilibrada entre, né, o emocional e a alimentação. São ferramentas, né? Que Sim. a pessoa tá ali, daí de repente ela lembra dessas terapias e fala, vou executar isso agora, né? Então, São estratégias, né? estratégias. E às vezes o que falta para as pessoas são exatamente a consciência no momento onde ela está na crise. Porque enquanto você está lá na terapia, tá tudo certo, né? Você está ali, o terapeuta vai te passar, né, estratégia, você até consegue pensar onde é que você vai usar. Mas na hora que você está ali, né, imbuído numa emoção muito elevada, às vezes é difícil você fazer esse resgate. Por isso que é tão interessante a gente parar, respirar, para a gente pensar que estratégia a gente vai utilizar nesses momentos. Mas né? é legal quando a gente atende uma pessoa que passa por esse tipo de terapia, a Elianice falou do autoconhecimento, é Sim. justamente isso, ela entender que em tal ponto, se ela agir de determinada maneira, ela consegue ter um curso diferente do que ocorreria, né? Sim. Até pra gente que tá atendendo, pro profissional que tá atendendo, é muito bom quando tem um paciente que passa por essa terapia de autoconhecimento. E até para a gente entender também os tipos de personalidade, porque tudo isso interfere também um pouco do perfil da pessoa que a gente está em atendimento. Né? Então, se entender um pouco do perfil, é bem interessante. A gente trabalhar de forma integrativa é um diferencial. É um diferencial. Como é que a gente garante que o paciente tem adesão ao plano alimentar sem sentir privação, Sara? Olha, essa é uma das coisas mais difíceis. Mas, para a gente ter adesão, primeiro, aquela alimentação ela precisa fazer parte da sua cultura alimentar. Não adianta eu passar um planejamento perfeito, ideal, mas ele não é real. Então, o primeiro ponto para ter essa adesão, não ter tanta restrição, é fazer que a pessoa ainda tenha alimentos que são importantes para ela ali, né? E, claro, a virada de chave também. É um pouquinho da Nutri e um pouquinho do paciente. E essa virada de chave, ela é uma decisão. Porque tem gente que fica esperando a chave virar sozinha, né? Ai, um dia eu vou amanhecer com a chave virada. Acho que a Paula tá falando. E essa chave, ela é uma escolha, ela é uma decisão consciente de dizer, eu vou mudar minha vida a partir de agora. Né? Sim. Então, a pessoa que ela acorda achando que vai dar uma vontade louca dela fazer exercício físico, né? Não dá. E assim também, Dani, eu E de nunca mudar a vou- alimentação, né? Sim. E eu nunca vou também pelo extremismo e nem Sim. pelo terrorismo nutricional. Tal alimento faz mal, tal alimento faz muito bem. Não, é sempre um conjunto, é sempre aquilo que o paciente consegue fazer, né? Então tem todos esses pontos também. Paola, em que casos o uso da medicação pode ser necessário dentro do protocolo? Olha, eu acredito que quando a mudança no estilo de vida não é suficiente. Então, a pessoa está fazendo todo o acompanhamento, né? Está fazendo psicoterapia, está fazendo atividade física, está acompanhando com a nutricionista, fazendo tudo certo, mas ainda assim continua com ganho de peso ou se mantém ali estagnado, né? Aí a gente vai ter que avaliar essa parte hormonal, se tem uma resistência insulínica, né? Se precisa de algum controle de apetite, ou se a pessoa está tendo compulsões alimentares, né? Falta de saciedade também, que pode ser um desequilíbrio da grelina, da leptina, que são os hormônios que controlam isso. Então a gente pode usar estratégias para agir nesses casos. Muito bem. E pra gente finalizar com as perguntas hoje, gente, não vai dar para responder todas não, mas eu tô elegendo algumas aqui, né? Qual que é a importância da individualização do treino dentro de um protocolo? Um treino esportivo. Primeiro, a pessoa conseguir executar de fato algo, né? Então, se ela pega um treino que já é pronto, às vezes ela vai fazer uma atividade que não tá ali pro corpo dela, né? Então, às vezes ela vai ter até Uma lesão, uma né? lesão, por conta de algo que não foi feito para ela. É muito comum a gente ver na internet protocolos prontos, né? Então, a pessoa, ela vende um treino pronto, ela vende um cardápio pronto, ali é a receita para você mudar de vida.
e se não for investigado teu estilo de vida, teu tipo de personalidade, como é que é a tua rotina, né? Teu biotipo, se você tem algum tipo de lesão, se você tem algum problema de saúde, né? Não vai funcionar para você, né? Aí você vai ter que parar porque se machucou Sim. e não vai conseguir ir pra frente, né? E aí você acaba comprometendo uma coisa que era para trazer um bem-estar para você, você acaba, né, tendo um problema maior. Um problema maior isso. Algum complemento, Paola, doutora Paola? Eu acho que, como a gente está falando desde o início, tudo tem que ser muito individualizado. Não é receita de bolo para todo mundo, não é um treino ali para todo mundo. Tem muitas pessoas que têm lesões de joelho, ombro, condropatia. E qualquer exercício que você fizer errado, isso pode comprometer a tua funcionalidade para o resto da vida. Tá? Não é tão simples assim de reparar uma lesão osteomuscular. Tá? Então, tudo tem que ser avaliado de acordo com a biomecânica da pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem uma escápula ali mais alada, né, que a gente fala, né, uma cinesia escapular, ou ela tem o genuval ou genuvário, que é a formação das pernas, né, um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Então, o tipo do exercício que será passado por essa pessoa será diferente, né, será uma adaptação diferente. Há exercícios que a pessoa não vai poder fazer, né, igual outras pessoas. Tem cargas que você não vai poder colocar em alguns exercícios, outros você vai ter que dividir as cargas, aumentar a potência, né? E tudo tem que ser individualizado, né? Isso que a gente está falando desde o início. Então, esse é o meu adendo aí. E principalmente na atividade física, né? Se você tem uma lesão, você vai demorar muito tempo para se recuperar, seu metabolismo vai desacelerar, né? Você vai perder massa muscular, então isso pode comprometer em todo o teu processo. Gente, infelizmente o Fala Psico está chegando ao fim. Só quero dar uma boa noite para o Cláudio Bortolanz. Ele disse que está curtindo a na Rádio Cultura e parabenizando a equipe do protocolo. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Cláudio. E pessoal, é isso. Não deu para a gente falar muito. É claro que o protocolo ele não se resume a isso que a gente está conversando aqui. É algo muito maior, né? Aqui a gente só está esclarecendo algumas dúvidas que são comuns em relação, né, a esse tipo de tratamento, de equipes multidisciplinares que se engajam nesse processo do emagrecimento. Esse protocolo, né, método BC, que é um método biocomportamental de emagrecimento, ele terá um lançamento em breve para essa equipe de profissionais que são excelentes, são referências na área de emagrecimento. Então, acompanhe as redes sociais, porque em breve nós teremos aí o lançamento desse protocolo aberto ao público. No momento ele já está em funcionamento, mas aberto ao público em breve. Então, fica aí a deixa, o gancho para o lançamento, fiquem ligados. Gostaria muito de agradecer a participação de todos os profissionais que estiveram aqui hoje. Muito obrigada, Eleonice, Sara, doutora Paola. Eu posso dar uma palavrinha final? Pode, fica à vontade. Queria falar para todos os ouvintes, para quem vai entrar nesse processo de emagrecimento, para curtir o processo, né? Aprender a gostar, curtir o momento da transformação, né? Você demora muito tempo, geralmente muitos anos, para chegar nesse peso, né? Para chegar na obesidade, e não é do dia para a noite que você vai conseguir o emagrecimento, né? Então tem que ter paciência, tem que aproveitar o momento, né? Curtir cada fase, cada superação, né? Cada dia, né? Aproveitar o momento para se transformar, né? Ter um sentido ali, né? Buscar um sentido na vida, né? Se desafiar, né? Se dispor a mudar, né? Sempre há tempo, não se limite. A única pessoa que se limita é você, né? Que põe limite, né? Então, estaremos aqui para ajudar vocês, a todos, né? Muito dispostos. Eu amo poder ajudar as pessoas, poder pelo menos um pouquinho mudar para melhor o estilo de vida. E estaremos em breve à disposição de vocês. Muito obrigada por nos escutar. Obrigada, Paola. Querem se despedir, meninas? Eu quero. Eu queria deixar a mensagem assim, que às vezes a gente precisa de um motivo muito forte para entrar nesse processo que é desafiador, né? E às vezes o motivo forte é caber naquela roupa que você tanto queria, ou acompanhar o seu filho crescer e se desenvolver, ou correr, né? Tem gente que está acima do peso, tem dificuldade com locomoção, enfim. Então pega esse motivo que é forte para você e muito significativo, usa ele como motivação e venha conhecer o nosso protocolo. Obrigada, Sara e Donice.
E a mensagem que eu quero deixar é que as pessoas não tenham medo de pedir ajuda. Tem muitas pessoas que estão em obesidade e têm vergonha de expor que não está contente com o seu corpo, né? E nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, né? Estamos planejando fazer um trabalho lindo e eu acredito que será. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada, essa noite foi muito especial. Obrigada aos ouvintes que nos acompanharam pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio Cultura de Naviraí. As pessoas que também fazem parte do protocolo, já estão no protocolo e nos acompanharam aqui. Muitíssimo obrigada. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre a aromaterapia e os impactos terapêuticos na saúde mental com a Raiane Pereira. E nos vemos, né? Teremos outras oportunidades para falar do protocolo. Até mais. Bom final de semana. Aliás, boa semana, né? Hoje ainda é quarta-feira. Meu Deus, estou perdida. Mas boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.